Oi, pessoal! Meu nome é Lucy e hoje eu quero te contar uma história. Mas não é sobre mim, é sobre a minha avó. Ah, não faça essa cara estranha. Você acha que as histórias sobre avós não podem ser interessantes? Você está muito enganado, porque simplesmente não há história mais maluca do que essa. Em breve você entenderá por quê. Enquanto isso, inscreva-se no canal. Eu moro com os meus pais em uma cidade grande à beira-mar. Meus pais são pessoas muito conservadoras e gostam de um estilo de vida ocioso. Eles me criaram para ser assim também. Eu estava no último ano do ensino médio e me preparando para entrar em uma boa universidade, quando essa história aconteceu. Certo dia, meu pai me disse que a minha avó, a mãe dele, vinha nos visitar. Ela morava em uma cidade pequena e gostava de nos visitar de anos em anos. A senhora Brown era uma avó muito comum. Ela me ensinava a fazer tortas e tricotava alguns suéteres para mim, enquanto criticava os costumes modernos que via na TV. E então ela chegou. Mas quando abri a porta, simplesmente não a reconheci. Uma senhora elegante estava à minha frente. "Lucy, como você cresceu!" gritou ela com alegria. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Mamãe e papai, boquiabertos de surpresa, também olharam para o cabelo colorido da vovó, os brincos enormes e a jaqueta juvenil. Mas a senhora Brown não pareceu notar nosso espanto. Ela era realmente a minha avó? O que aconteceu com ela? Durante o jantar, ela nos contou alegremente que tinha começado a fazer yoga e a viajar pelo mundo. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido com a minha avó e por que ela havia mudado tanto. Achei que ela estava apenas inventando um personagem. Mas por quê? Depois do jantar, vovó e papai foram para o escritório e conversaram por muito tempo em particular. Achei um pouco estranho. Antes de ir para a cama, meu pai veio até mim e disse: "Lucy, eu quero que você cuide da minha mãe." Ele ficou muito confuso e não disse mais nada. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido, mas prometi ficar de olho nela. No dia seguinte, enquanto voltava da escola, encontrei a minha avó passeando. Ela disse que queria gravar vídeos para o seu TikTok. O quê? Minha avó tinha um TikTok? Lembrei que meu pai me pediu para ficar de olho nela. Então, disse que lhe faria companhia. Fomos até uma loja de roupas. Minha avó estava experimentando algumas peças da coleção mais recente. Eu olhava para ela e ainda não conseguia acreditar que, alguns anos atrás, aquela mesma mulher estava tricotando suéteres e criticando o visual da Miley Cyrus. Depois das compras, nos sentamos em um café famoso para comer um muffin de chocolate. Tentei descobrir o segredo da minha avó, mas ela respondeu às minhas perguntas muito vagamente. Eu acabei não descobrindo nada. Achei que a senhora Brown tinha perdido a cabeça. Então meu pai me ligou e me afastei para atender a ligação. "Como está a mamãe?" ele perguntou. "Está tudo bem. Estamos caminhando. Estou cuidando dela", eu disse. Mas assim que paramos de conversar, de repente vi que a vovó tinha desaparecido. Corri para procurá-la. Eu andei por tudo, mas a senhora Brown não estava em lugar nenhum. Então, eu vi uma pequena multidão de curiosos em uma pista de skate ali perto. Por algum motivo, minha intuição me levou até lá. Eu não estava enganada. Todos aqueles espectadores surpresos estavam observando uma velhinha incrível, tentando aprender a andar de skate. Eu percebi que a minha avó tinha enlouquecido completamente. Mas o que eu deveria fazer? Chamar uma ambulância? A certa altura, a senhora Brown perdeu o equilíbrio e caiu. Eu corri até ela e ajudei a se levantar. "Vovó, você está bem?" eu perguntei assustada. "Demais, Lucy! Isso é muito divertido!" ela respondeu. "Vamos, precisamos ir a um outro lugar. A galera daqui me recomendou a ir lá." Fomos andando rua abaixo, rumo a um lugar desconhecido. Mas para onde estávamos indo? Eu já queria levar a minha avó para casa o mais rápido possível. Anoiteceu enquanto caminhávamos. Quando finalmente chegamos, me vi do lado de fora de uma balada famosa. "Parece que é aqui. Você está pronta para viver isso?" perguntou a senhora Brown alegremente. Ela agarrou meu braço e me puxou para dentro. Eu nunca tinha ido a uma balada e acreditava que elas eram uma perda de tempo. Então, me sentei em um sofá no canto mais distante e observei surpresa enquanto a minha avó se divertia com os jovens festeiros. Ela estava tão feliz quanto um pato na água e foi aceita pelos jovens como se pertencesse àquele grupo. Essas mudanças na minha avó ainda eram um mistério para mim, mas eu não me surpreendia mais com nada. Em algum momento,
Eu relaxei e de repente senti que estava começando a gostar daquele lugar, porque eu nunca tinha ido a festas antes e só ficava em casa estudando. E então me lembrei que não tinha feito meu dever de casa. O prazo final era no dia seguinte. Ok, era hora de acabar com isso. Fui até a minha avó e disse que devíamos ir para casa. Eu ainda não tinha terminado meu dever de casa e provavelmente meus pais já estavam preocupados. Vovó fez uma careta de desagrado e disse aos seus novos amigos que voltaria logo depois de levar a neta para casa. Uau! Minha avó estava se comportando como uma garota festeira. Na rua, a senhora Brown desligou o alarme de um carro tunado, abriu a porta e entrou. Eu não sabia como a minha avó tinha conseguido um carro, então perguntei a ela sobre isso. Ela disse que uma amiga da balada havia emprestado o carro para ela me dar uma carona. Entre, querida, disse a senhora Brown alegremente. Sentei-me ao lado dela e partimos rumo à nossa casa. Era tudo tão diferente da minha querida avó que eu conhecia. Não estou querendo dizer que eu gostava menos dela agora, mas agora ela era mais uma linda mulher do que a minha vovó. No caminho, meu pai me ligou e perguntou se estávamos bem. Garanti a ele que estava tudo certo e que já estávamos voltando para casa. Mas assim que parei de falar, ouvi as sirenes da polícia atrás de nós. A senhora Brown os viu pelo retrovisor e me disse para segurar firme. Ah, não! O que estava acontecendo? Vovó pisou fundo no acelerador e começamos a fugir da polícia. Eles estavam nos perseguindo. Por quê? Eu não entendi nada. E então, minha avó confessou que tinha roubado as chaves do carro de um cara gordo no meio da balada. O quê? Não. Eu estava em choque. Minha amada vovó roubou o carro de outra pessoa. E agora estávamos fugindo da polícia. Não, ela não era louca, mas definitivamente havia algo errado com ela. Nós dirigimos pela cidade e a senhora Brown obviamente gostou muito disso. Mas em certo momento fomos pegas e forçadas a parar. Foi uma detenção de verdade. Fomos presas como criminosas. Eu estava realmente com medo. O que aconteceria agora? Como eu explicaria o comportamento da minha avó para a polícia? Eu disse que queria ligar para os meus pais. De repente, a senhora Brown gemeu e apertou o coração. O que há com você, senhora? Disse um policial com medo. O rosto da vovó ficou vermelho e ela começou a cair no chão. Eu consegui segurar ela. Socorro! Ela está doente! Precisamos ir para um hospital! Os policiais ajudaram a senhora Brown a se levantar e a colocaram no carro. Acalmei a minha avó e disse a ela que tudo ficaria bem. Mas ela mal me ouviu e não reagiu. No hospital, ela foi imediatamente colocada em uma maca e levada para dentro. O policial esperou na entrada e eu exigi ver a minha avó. Por fim, convenci a médica e pude visitá-la por um breve momento. Entrei no quarto e vi a senhora Brown deitada na cama. Ela não parecia bem, mas assim que a porta se fechou, ela abriu os olhos e disse alegremente: "E aí, conseguimos nos livrar deles?" Eu não conseguia acreditar que aquela era a minha avó. Ela fingiu ter um ataque para escapar da prisão. Não era ela. Era uma adolescente descolada. Precisamos sair daqui antes que eles descubram, disse a senhora Brown, agarrando seus pertences. Quando estávamos descendo a escada de incêndio, ela ligou para alguém e pediu que nos buscassem no hospital. Com quem ela estava falando? Mas lá embaixo, no estacionamento, vi o carro com os caras da boate e entendi tudo. Esses eram seus novos amigos. Eles nos colocaram no carro e nós fomos para um outro rolê. Fomos a uma festa em uma luxuosa mansão à beira-mar. Havia muitos caras bonitos e eu consegui até identificar algumas celebridades. Vovó imediatamente correu para a pista de dança, como se nada tivesse acontecido. Parei de me surpreender com ela. Percebi que não conseguiria terminar a minha lição de casa. E também não podia deixar a senhora Brown sozinha. Principalmente porque, de repente, comecei a gostar dessa adrenalina. Decidi apenas relaxar e curtir a festa com a minha avó. Dançamos a noite toda. E só pela manhã, quando os convidados começaram a ir embora, fomos à praia ao encontro do amanhecer. Foi muito bonito. Vovó ficou olhando para o sol nascendo no oceano por um longo tempo e finalmente disse: "Eu quero te contar uma coisa." Ela me contou que, não muito tempo atrás, ela havia sido examinada e os médicos encontraram um tumor maligno. Minha avó percebeu que ela não tinha muito tempo de vida e então, no tempo que a restava, ela decidiu aproveitar a vida da qual antes se privava. Quando eu ouvi isso, eu finalmente entendi. Eu abracei a minha avó. Ela não estava louca. Pelo contrário, a senhora Brown era a pessoa mais sábia do mundo. Ficamos sentadas na praia mais um pouco e então voltamos para casa. Meus pais estavam nos esperando na sala, assustados. Eles começaram a nos repreender por esse comportamento, mas, pela primeira vez na vida, eu não concordei com eles. Embora meu pai soubesse do segredo da senhora Brown, ele não a entendia.
Então, eu confiantemente dei um passo à frente e disse que eles estavam muito ranzinzas e que minha avó e eu simplesmente estávamos curtindo os bons momentos. Minha avó foi embora no dia seguinte. Eu estava muito triste. Eu sabia que podia nunca mais ver a minha vovó, mas eu sabia que ela viveria seus últimos dias ao máximo. Ela me ensinou a aproveitar a vida. Parei de me privar de muitas coisas. Comecei a andar de skate e a fazer novos amigos. 6 meses se passaram desde então, até que, um dia, recebi uma ligação no Skype. Era minha avó. Minha mãe, meu pai e eu estávamos esperando mais notícias dela. Mas a senhora Brown disse que gostava tanto de viver que mudou de ideia sobre a morte. Minha avó começou a tratar o tumor e a doença regrediu. Eu fiquei muito feliz por ela, mas agora ela queria ter uma experiência mais extrema. Vou pular de paraquedas e mergulhar. Lucy, vem comigo? Ela perguntou. Concordei com toda certeza. Afinal, com uma avó assim, a vida se torna uma verdadeira aventura. E para você, o que é viver ao máximo? Escreva sua opinião nos comentários. Nós podemos acabar tentando algumas das suas ideias.